Avante palestra. Família, vamos estar reagindo aí aos canais ESPN, os comentaristas falando do nosso Palmeiras, tá? Peço pra vocês então aí deixar seu like no vídeo e se você for novo, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal aí para acompanhar notícias diárias do Verdão, fechou? Tamo junto e bora lá então reagir ao vídeo de hoje. Créditos para os canais ESPN na descrição do vídeo. Bora lá, família. Sim, é nisso que eu tô falando. E aí você contrata os jogadores que você pode utilizar muito pouco. Não, mas aí você tá desenhando o cenário ideal que nenhum time vai ter. Porque, então esse aqui contratou melhor, mas esse aqui não caiu na competição e tal, então não tem tempo de treinamento. Exceção é o Flamengo. Exceção é o Flamengo. O Atlético Paranaense tem um banco mais equilibrado que o Palmeiras hoje, é só você pegar. Porque tem um time menos... Não, mas o banco é equilibrado. Equilibrado então, com o time titular? É aí que tá. Você tem que ter sempre o reserva. Com o time gente, titular? você tem que ter sempre o reserva que tá à altura do time titular. O Palmeiras não tem. Mas aí, deixa eu entender. O banco do Palmeiras é equilibrado com o quê? Com o time titular do Atlético Paranaense, perdão. O banco do Palmeiras, ele é do mesmo nível, até inferior ao Atlético Paranaense. Então, mas aí você tá fazendo uma comparação pelo seguinte, porque o time principal do Palmeiras é melhor do que o time principal do Atlético Paranaense. Não, eu tô comparando qualidade de jogador. Mamão com mamão. O banco do Palmeiras é pior que o banco do Atlético Paranaense? Tá no mesmo nível. Pode pegar jogador. Você falou que era pior. Você falou que era pior. Agora você falou eu falei que tá no mesmo nível. Agora do mesmo nível. Não acho. Do mesmo nível ou inferior, tô te falando. É só você pegar as opções. A minha opinião é que o Palmeiras não esperava nunca que ia ter as dificuldades que encontrou. O Abel tá tendo dificuldades. É natural isso. Ué, quando você chega no topo, todo mundo quer te bater. Todo mundo quer chegar em você e falar, opa, peraí, esse aqui que eu vou derrubar. É natural isso. Agora, não consigo entender. 3 jogos atrás, o Palmeiras era o perfeito. O Palmeiras era o time sensacional. Agora o Palmeiras era o time a ser batido. Pô, peraí. O que mudou do Palmeiras de 3 jogos atrás para mudar agora? O banco de reserva sempre foi um problema, um calcanhar daqueles do Palmeiras. Mas o que mudou? O que mudou? A reserva do Palmeiras ruim, não? O que mudou é que é o seguinte, o que mudou é que o Flamengo tá jogando demais. É essa a dificuldade. Essa a diferença. É sempre acabou. Ele, né? O Flamengo tá subindo. Opa, peraí. O Palmeiras vem numa sequência complicada. Lomba, Mike, Luan. O Kusevich tá lá ainda? Tá lá ainda? Kusevich e pode pegar o Vanderlan. Pode pegar, não tô nem colocando o Jorge. Não, o Jorge não. Menino... Atuesta. Atuesta, eu concordo, é fraco. Mas o menino... Tô lembrando quem são. O Atuesta... Aí você tem... Breno Lopes, Tabata, Wesley, Navarro. Tabata, bom jogador. O Wesley tá em má fase, mas é bom jogador. Você tem o Lopes, que acabou de ser contratado. Mas tem que pegar pelo momento. Sim, e aí você tem ali o Merentiel, pode dizer que você joga. Eu não acho fraco, sim. É limitado. Monta é limitado. O banco é muito time B limitado. do Atlético Paranaense. É limitado. Vou pegar O time B do Atlético Paranaense ganhou, é bom lembrar, ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. Sim. E ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras Titular. também. Exatamente. O time B... Ou seja, do mesmo nível. Eu não acho. Mesmo nível. Vou abrir aqui, mesmíssimo então, o time nível. do Atlético Paranaense. Mesmíssimo nível. A minha opinião é essa. O problema é que o Flamengo tá jogando demais. E aí você alça a régua. Aí você olha para o que está jogando o Flamengo e o que está jogando o Palmeiras. Como eu falei, há 3 jogos atrás, nós não estávamos falando isso do Palmeiras. Nós estávamos falando que o Palmeiras era o time muito forte mentalmente, com as viradas que ele conseguiu, que ele conquistou. O que mudou do Palmeiras daqui de 3 jogos para cá? Não mudou nada. Não, o que mudou? Não, eu estou falando de 3 jogos, porque até 3 jogos atrás ninguém estava dizendo nada. Nós estávamos falando que o Palmeiras era forte. Que o Palmeiras era o time a ser batido. O time titular continua forte. Sim, mas é o Palmeiras. Não importa se é time titular ou time reserva, porque ele usou também em outros jogos os jogadores que entraram no reserva. O problema é que, assim, naturalmente, quando um time começa a se destacar como é o Flamengo, você passa a olhar o Flamengo. Opa, e aí a referência passa a ser o Flamengo. Aí você começa a confrontar. Como é que esse Flamengo vai jogar contra o Palmeiras? O que vai acontecer? Tanto que quando o Palmeiras jogou contra o Flamengo em casa e todo mundo falou, pô, o Flamengo vai entrar com o time alternativo, todo mundo questionou. Sim. O time alternativo, se joga com o time titular, poderia ganhar, porque quando os caras entraram... passa a ser esse tipo de... Já vinha falando há muito tempo. Passa a ser Não, tudo bem, você está falando, estou falando o que eu penso. Estou falando, o que passa a ser medido é isso. Assim, mas é o banco do Palmeiras, o Palmeiras isso. A culpa é do Abel, a culpa é de quem contratou, porque se contrataram, teve o aval do treinador. Se o Atuesta não está jogando, o Atuesta está há 1 ano no Palmeiras. Se ele não está jogando, é porque tem alguma coisa lá. Sim. Por que eu coloco o time titular contra o Juazeirense? Sabendo que, poxa, contra o Juazeirense, com todo respeito, eu coloco o time titular contra o Juazeirense. Alguma coisa tem.
Né? Então, assim, não dá agora de uma hora para outra falar que, dizer que não fizeram certo. Porque até 3 jogos atrás estava correto. Estava tudo bem. Eu bati nessa tecla. Tem muito mais a ver com o rendimento do que rodou, não rodou. O rendimento de um tempo para cá, quando teve a bola, o repertório, quando teve que construir, acho que caiu. Mas essa não é por uma questão de era disso. É normal isso, em determinado momento você dá uma oscilada. Há quanto tempo eu falei, Dani, e aí, por favor, desculpa, eu falei aqui, não é nem para o senhor, pelo amor de Deus, não é isso, é que é o costume de falar para não interromper os outros. É assim, eu falei aqui que o Palmeiras tinha uma coisa chamada previsibilidade. Eu falei aqui, previsibilidade, você já conhece os movimentos do Veiga, você já sabe o que o Rony vai fazer. Sim. E o Palmeiras conseguia ter as vitórias através das estratégias, que é totalmente diferente de movimentação e esquema tático. A estratégia eu pressiono, roubo, eu espero, entrego a bola, isso chama-se estratégia, é diferente, né, de jogo. Agora, quando os times passam, você começa a enfrentar os times que se equilibram fisicamente e você tem tecnicamente equipes parelhas em relação às dificuldades enfrentadas em campo, você tem dificuldades de você sobressair. O Scarpa não vai encontrar espaço, o Veiga vai encontrar... Você sabe quem você precisa anular para que aquele jogo não funcione. O Veiga vai encontrar o Hugo Moura. O Rony vai encontrar uma defesa fechada, que não vai dar para ele dar o pique para poder apostar a corrida. Então tem uma série de dificuldades que é o dia a dia, que é o futebol. E é natural, né? É natural. O São Paulo, a gente está falando do São Paulo que perdeu para o Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense agora, mas foi o mesmo São Paulo, o próprio São Paulo, que colocou o Flamengo em dificuldades. Esse Flamengo que ganhou do Vélez, em dificuldades do Morumbi. Então é natural do jogo isso. Agora, o que não dá para dizer é que o que o Palmeiras, 3 jogos atrás, era o time a ser batido e que agora não dá mais. Eu, particularmente, acho. O Flamengo, o problema é isso. O Flamengo alçou demais a qualidade do jogo. O Flamengo está lá em cima. E aí, naturalmente, você espera mais dos times que têm a mesma capacidade. Dentro do que o Sormani falou da oscilação, o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro não foi bom. E o penúltimo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro não foi brilhante. Sim. Só pra gente ser justo, pra não parecer que o que o senhor está falando é verdade. Isso acontece e vai acontecer. Não acho que o Flamengo de novo vai oscilar esse fim de semana. Você falou do brasileiro, você falou o quê? Do São Paulo, né? Não, do Botafogo. Você nem botou o São Paulo nessa conta? Não, nem coloquei nessa. Agora, do São Paulo. quando o Facincani está contrariado, ele fica torto na cadeira, já viu? Não, ele fica torto em vários momentos. Assim. Não. Ó, eu vou... Eu tô com o time do Atlético que vai jogar amanhã. Eu vou falar aqui, ó. Só quem entrou no banco, tá? Atlético Paranaense, eu vou descer aqui, mas primeiro quem entrou, quem saiu do banco pra jogar contra o Palmeiras. Léo Stadini, Eric, Rômulo, Coelho e Pablo. Foram os jogadores que ele colocou Eric é muito bom jogador. Durante a partida. O Eric é bom jogador. O Coelho... os demais... O Eric vai ser titular no jogo contra o Palmeiras porque o Hugo tá suspenso. Tá. Sim. Tá, então beleza. O Nico, o zagueiro, tá fora porque tá em recuperação. Isso. Não, tá. Aliás, vamos lá. perdão, o Nico tá suspenso amanhã, por isso que não joga, senão seria o Nico. O Atlético amanhã vai com o Anderson, o Orejuela, Matheus Felipe, o Hugo Moura vai jogar de zagueiro improvisado, mas... Enfim. Então, e o Pedrinho. Improviso. Sim, é improviso, mas não é um mau jogador. Tem opção no banco pra jogar ali. Quantas pessoas que a gente não defende? Continua. Enfim, porque o Nico não vai jogar, tá? Só porque o Nico tá suspenso, mas seria o Nico. Matheus Fernandes, Terans e Vitor Bueno. Senão ele jogaria no meio campo. Matheus Fernandes... O Terans e o Vitor Bueno. Terans e Vitor Bueno. Pablo Coelho e Rômulo. Você acha isso aí melhor que o Palmeiras? No mesmo nível do banco reserva do Palmeiras. Não, mas calma, Terans não é reserva, hein? Não, o Terans está na reserva. Tá, ele é reserva. O Terans não é reserva. Nesse momento tem uma ele é questão reserva. de opção. Porque Sim. senão a gente vai dizer que quando o Scarpa tá mas no banco, aí ele era reserva. Não. Nesse momento o Terans é reserva, Pedro. É um desenho de time pra mata-mata. Não sei, mas nesse momento, no momento importante e decisivo, ele colocou o Terans no banco. O 11 ideal do Atlético, você diz que o Terans é reserva? Mas como Estudiantes ele foi reserva. Ele não tá escalando. Quando tinha aquele debate, No 11 ideal? O Atlético, você tem que colocar o time ideal pra jogar com o Palmeiras. Você pode ir pra final da Libertadores. Você coloca o melhor que você tem. O Terans tá no banco. Ele é banco. Ele é banco. Contra o Estudiantes já foi banco. Se você for maluco, vai jogar com o Palmeiras uma semifinal de Libertadores e não coloca um jogador que é titular. Então o Vitor Roque era banco. Você tem uma Por uma estratégia. questão de 3 homens de marcação, então o Vitor Roque é reserva, então. Não, por uma questão de 3 homens de marcação, de 3 homens para segurar, você coloca o Terans no banco. Como em muitos momentos da Libertadores, o Vitor Roque foi banco por uma questão de estratégia. No meu 11 ideal, eu não coloco o Roque no banco e o Terans do banco. O Vitor Roque era reserva. O Terans vai jogar a partida da volta? Não. Pela questão de estratégia. Eu tô falando da comparação com o Palmeiras. Não dá pra colocar Vitor Roque e Terans como reserva pra dizer que é melhor que o Palmeiras. Você vai jogar a final. Mas eles eram reservas. Você acha que o Terans vai abrir mão disso? É o reserva.
Porque é a partida mais... Com partidas mais fáceis, você põe o Terence. As partidas mais difíceis, o Terence vai pro banco. Só para uma dúvida, assim, para que eu possa entender, dentro daquele argumento que eu estava dizendo. Quantas partidas o Palmeiras perdeu no ano? 6 agora. 6 agora. 6 com a partida do meio de semana. Uma pro Ceará dentro de casa? Brasileiro. 2 pro Atlético Paranaense. 2 pro Atlético Paranaense. 2 pro São Paulo. 2 pro São Paulo. Mas E o São Paulo... Foi esse ano? Não teve um Fortaleza no meio? Eu tropeçou empate. Não, foi... Porque o Chelsea é um empate. O Chelsea não conta como derrota. Atlético Paranaense e São Paulo, 2 derrotas para cada. O Chelsea é empate, em tese. Quando você conta então isso. tá. Começando a Então chegar são uma 5. Então Tá começando a chegar uma meia da tempo. São 5. 5 partidas. 6. 6, né? Não, São tirar o 5 Chelsea, partidas. sim. Eu acho que tem derrota pro cinco Fortaleza. partidas. Tem Cinco derrota pro partidas. Fortaleza. Não tem derrota pro Fortaleza? 5 partidas. Empate. Brasileiro? Empate. Empate? Ah, tá, desculpa. 5 partidas. Tá tão errado assim? Quantos jogos o Palmeiras ganhou? Quantos jogos o Palmeiras jogou no ano? Sim, só que está chegando o momento decisivo da temporada em que o time tem jogado com uma rotação, com a mesma formação e numa intensidade muito alta, a previsibilidade se torna maior, o time começa a ficar mais cansado, por isso as estratégias, os movimentos começam a ficar mais limitados. E aí quando você precisa mudar a partida e principalmente surpreender o adversário com aquilo que você tem no banco de reservas, ele é inferior. Aí entra o trabalho do treinador. Sim. Aí entra o trabalho do treinador. Sim. Aí o treinador tem que virar bem, tem que aparecer. Ué? O treinador, até então, até pouco tempo atrás, o Abel não fazia tudo, não conseguia resolver todos os problemas. Surgiram novos problemas. Está nas mãos do Abel. Faz parte do Filipão, trabalho. por exemplo, mexeu tirou o Terence do time. E mexeu para ajudar. Mexeu, colocou o Alex Santana, juntamente com o Fernandinho e o Hugo Moura. Ele mexeu. Aí, o problema não são os jogadores. Nesse momento, o problema não são os jogadores. E o Abel precisa mexer no Palmeiras. Muito Ele é bom muito treinador. bom. E hoje ele precisa mexer no Ele Palmeiras. precisa dar uma resposta Só para que isso. agora são desafios novos, momentos novos, dificuldades novas que o Abel, Previsto com certeza, numa temporada previsto dessa. numa temporada que é natural. Quanto tempo a gente precisa passou de um aqui fato batendo? novo. Ele tem um Quanto fato tempo a gente novo. passou aqui É verdade, batendo ele e não tá perguntando? utilizando. Palmeiras bateu no teto cedo, Palmeiras bateu no teto cedo. Como é que vai ser lá em setembro? Quanto tempo a gente passou aqui, lembra? Debatendo, será que vai cansar? Tem uma só pra preocupação. fazer justiça. Agora é o pesando trabalho dele. Só para fazer justiça, o Facincani levantou um ponto. Ele tem um fato novo que ele não está usando. Eu acho que a gente vai falar da mesma coisa. Qual? Porque aí tem um lugar do campo que eu concordo com você. O Merentiel não rendeu o que poderia. Ele é a quinta opção. O Navarro também não... Essa Coca-Cola toda. O Lopes também não chegou... Colocar a palavra Coca-Cola na mesma frase do Navarro, né? Ih, Com todo rapaz. respeito, né? O Navarro... Eu vou chegar onde você quer. Quando o Hendrick vai jogar, Facincani? Tá arrasando no Agora eu quero ver. Agora o povo pira. Isso aqui eu falei aqui. Só que eu falei aqui lá no começo do ano, tá? Então, assim, nada me surpreende. Esse menino, depois que acabou a copinha, não tinha nada de história de Disney, coisa nenhuma. Esse menino tinha que começar já a treinar como profissional e na hora certa em que o contrato fosse assinado, pronto para ir para o banco de reserva. Jogador diferente não tem que ficar esperando. Jogador diferente você tem que trabalhar com ele. E o Palmeiras perdeu um tempo preciosíssimo nesses últimos 6 meses, de não ter, inclusive, até dado movimentos que de informação eu tenho, de que agora nesses últimos 3 semanas... Calma aí. É bicicleta? Bicicleta. Não, eu fiquei sabendo que na minha ausência aqui instituíram o nosso sommelier de bike. Deixa o Facinca acabar que a gente faz A essa bola tá um análise. pouco baixa, mas é uma De bicicleta. que nas últimas 3 semanas, e conversando com pessoas lá de dentro, de que ele é uma sensação nas atividades. Do profissional. Não, eu acho que jogador fora da curva, Entendeu? E assim, você tem que botar pra jogar, zagueiro- independente da idade. Exato. Bota pra jogar. Exato. Ele tem maturidade, você vê que ele tem cabeça boa, que ele não vai se intimidar Mano, com nada, entendeu? que eu acho que tem que jogar. O que concordo brincam, com você. o que eu ouvi dos Não é caras é o queimar seguinte. etapa, não. Sabe o que eu ouvi dos caras? O que parece ele jogando no Sub-20, não é nem no Sub-17, no Sub-20. É a mesma coisa, tá? Não tô comparando o talento do jogador, nada. Tô dizendo que o que parece no Sub-20. No Sub-20 parece que você coloca o Adriano Imperador pra jogar com um time juvenil. Rapaz. Pela força. Pela força, pela movimentação, pela diferença. Ele Claro, é ele não... diferenciado. Não, é. ele é diferenciado. Zé, lógico. Zé, você entendeu o que eu falei? Não tô falando que ele é o Adriano Imperador. mas Entendeu vai, até faz agora. Eu tô dizendo assim, Entendeu? Eu não entendi. Para o Sub-20, parece que vocês colocaram o Adriano pra jogar com um monte de garoto. Porque assim, ninguém para o menino. Ele destoa. E no treino, o que eu tenho ouvido é, o menino, os zagueiros têm dificuldade. O Abel, numa coletiva há 3 semanas, falou, agora eu quero ver ele treinar com o Gomes, com o Luan. Ele treina com o Gomes, com o Luan e ele dribla os caras. E você colocaria, por exemplo, ele como opção entre o Lopes, entre o Navarro, você Óbvio. deixaria, colocaria o Eric? O Hendrick, O Hendrick. óbvio. Se não for titular porque você tem um esquema montado com o Rony, é o reserva imediato.
bota pra jogar. Outra coisa. Jogo de ida, se abrir o Rony não tinha referência. Hendrick? Não, eu podia colocar o Rony. O que eu falei na minha escalação, que vocês estavam no programa, era o Tabata no lugar do Scarpa. Simplifica e deixa o Rony lá. Agora, pra entrar no decorrer do jogo... Qual o problema? Ele saiu com o Lopes. Por que o Vitor Roque saiu com o Lopes contra o Atlético? Opção, você sairia com o Hendrick? Como titular? Lá em Curitiba. Não, você tava lá. titular não. No banco imediatamente, sim. Ele já é uma opção. Vamos devagar, né? Não precisa colocar o menino na fogueira, mas dá pra você começar a ir desenhando. Vambora. O diferente dentro da dificuldade que você tem. Hoje é o 12º jogador para esse ataque do Palmeiras, pelo que ele tem demonstrado. A torcida quer, a atividade tem mostrado. E outra coisa, ele não tem nada a perder. O que ele tem a perder? Ele é para daqui 1 ano e meio a projeção dele. Sim. Se a gente colocar na realidade, ele é para daqui a 1 ano e meio, com 17,5 para entrar, como é o Vitor Roque hoje. Só que ele fez 16 agora em julho. Sim, só que ele é tão especial como é o Vitor Roque, com 17 anos. Ou seja, pera um pouquinho. Esse cara tem a estrela ali. Alguém aqui na mesa não colocaria ele nesse elenco agora, no banco? Não colocaria, mas eu deixaria muito claro que ele não é a solução dos problemas. Não é solução, mas... Como você vai fazer é um processo. Não me oponho a ter o Hendrick como opção. Sim, também não. Só não vamos falar que agora que o time não tá funcionando. Não, você não vai canalizar tudo nele, mas assim... Agora bota o Hendrick pra resolver. Naturalmente vai acontecer isso. Mas ele é o fato novo. Olha, eu vou falar um negócio. Se eu fosse Como você foi o fato novo no Corinthians, é isso, é devagar. Estamos concordando. Mas eu acho que, assim, eu até concordo que é um fato novo, que é um jogador que tem algumas características que não se encontram na equipe do Palmeiras. Mas você não pode falar, o desempenho caiu, toma, você tem que resolver isso. Não, eu não falei isso. O fato novo não é só o Hendrick. Ninguém falou isso. Eu disse que assim... O fato novo para mim não é só o Hendrick. O fato novo para mim é mudar a movimentação de jogadores, facilitar a vida dos jogadores dentro do campo, taticamente, mudar a postura em determinadas partidas. Postura não, estratégia. Não dá para cobrar a postura do Palmeiras, porque o Palmeiras sempre teve a mesma postura de entrar no jogo muito bem focado, entendeu? Eu acho que esses são fatores novos. Porque se eu fosse Abel Ferreira, eu concordo com o Facinca nesse sentido de é um fato novo. É um fato novo. E o moleque vai acrescenta, porque você não conhece, você está enfrentando um desconhecido. É o que eu sempre falo aqui, uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você enfrentar. É totalmente diferente. Mas eu falo pelas dificuldades dos confrontos agora nesse momento. Né? Então, é que lógico, contra o Bragantino, pela diferença técnica, o Palmeiras é superior, mas eu falo nos grandes enfrentamentos. Sim. Contra o Atlético Paranaense, uma possível, se ele passa, uma possível final de Libertadores. Amanhã já viajaria para Bragança, para mim. Eu concordo com você. Você percebeu o que aconteceu aqui? O quê? Se eu fosse Abel Ferreira, eu estaria preocupado. A mesa do futebol 90 Posso te dar um relato? Em acordo. Posso te dar um relato? 30 segundos que eu tenho que chamar intervalo já e o nosso sommelier de bike vai analisar. Os meninos estavam assistindo ao jogo do Palmeiras lá em Curitiba, o Sub-20, né? Porque eles jogaram ontem contra o Atlético, né? Na classificação do Palmeiras. Já estavam lá, eles estavam na arquibancada. Eu não vi uma pessoa da arquibancada que não olhava para ele e falava assim, cadê você lá embaixo? Mas aí também essa pergunta não tem que ser feita pra ele, né? Senão não, sim, mas é assim. Mas a torcida, assim, você não tem que estar aqui hoje. O seu lugar é lá embaixo. Mas quem falou isso pra ele? Todos os torcedores que estavam ao lado do Hendrick. Onde é que filmando tudo. Na arquibancada, em Curitiba. No meio da torcida do Palmeiras. Do Palmeiras. Os jogadores ficaram com eles. Todos, sem exceção dos torcedores... Você estava lá também? Não, eu estava na cabine de imprensa. Na cabine de imprensa. Você achou que ele perto desse lugar? Não, um monte de amigo meu foi pra lá e conversei com eles e vi vídeo, sim. Roda aí a bike do Hendrick pro nosso sommelier de bike avaliar. Já bicicleta? Não, eu quero em detalhes, lance a lance, pra gente entender. Não, ele levanta a perna direita primeiro, depois ele bate com a perna esquerda. Esse é o movimento da bicicleta. A bola tá um pouco baixa, mas é uma bicicleta. É uma bike baixa. É uma bike sub-20. É uma bike Sim, a Calói CC. É uma bike de criança. Bike de criança. Não foi culpa dele. Não foi aquela não por culpa dele. Aliás, o grau de dificuldade é grande. Mesmo com a bola um pouco baixa. Uma Monarch BMX. Ele consegue quase fazer o gol. Mas nesse gramado aí, o Pedro levantou a outra perna também. Você disse que era puxeta. Não. Levantou, O Pedro não levantou, tem não. imagem. É só colocar aí. Levantou. Não. Do Pedro não é. Do Pedro não é. Então isso aí, carimbo do nosso sommelier, é bike. Isso é bike. Carimbado. Tem uma outra aqui também. Tem uma outra bicicleta aqui também que estão dizendo que foi até você.
Eu não sei, hein? O quê? Eu quero saber se é bike ou se é puxeta. Tamo junto, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, avante palestra, avante Palmeiras.